graças a Deus, nós estamos aqui com a mente bem embaralhada. Acabamos de descobrir que Deus não é nome, que é uma palavra que a gente usa no português, tá bem? E se fosse para a gente dar um nome, que nome que nós daríamos para Deus? Não tenho ideia. Os índios o chamavam de Tupã. Tupã. Os indianos chamam de Brahma. Os muçulmanos chamam de Alá. Os judeus chamam de Hashem. Nós cristãos chamamos de Deus. A palavra Deus vem. Ó. Deus lembra a palavra dia. Dia que é luz. Mas você olhando para cá assim, você vê que tem alguma coisa a ver com luz, com dia? Você não lembra, mas vem da palavra dia, era se utilizado. Os povos antigos chamavam um dia de Deus, dia de Deus, porque a luz era boa. Se a luz é boa, a luz é um Deus. A luz ela só resplandece de dia. Então a palavra Deus ela tem tudo a ver com dia, com luz, tudo a ver. Quando você vai para os ingleses, por exemplo, os ingleses chamam Deus de God. No inglês, o God, que é Deus, tá vendo aqui, ó, tem uma palavra que eles usam do lado, que é a palavra good. O que é o good? É o bom. Deus é bom. Ó, aqui em cima Deus é luz, aqui em cima Deus é bom. Um atributo é utilizado como nome. Você utiliza o atributo no lugar do nome, porque o nome a gente não sabe. Não sabe. Então se você falar, ó Eterno, eu estou orando ao Senhor agora, está certo, é um atributo. Está orando ao Deus que tem esse atributo. Ó Senhor, eu estou orando a Ti agora, está certo, porque Ele é Senhor também. Ó luz inacessível, eu estou orando a Ti agora, está certo, porque Ele é luz. Por que então que a gente não chama Ele de o Eterno, o Justo, ó luz? Nós não chamamos porque hoje nós temos o que é chamado de depuração teológica. Ó. O que é uma depuração teológica? Nós já avançamos muito na religião, já avançamos muito na teologia. Nós já não temos mais medo de chamá-lo de Deus, já nos apropriamos da palavra Deus e o chamamos de Deus sem nenhum problema. Então não preciso mais chamá-lo de ó Eterno, ó Justo, ó Luz, ó Bondade, ó Senhor, ó Deus. Chamo ele de Deus, porque a palavra Deus tem todos os atributos que eu preciso. Certinho? Aí o que acontece? Esse negócio do inatismo, todos os povos começaram a intuir, ter uma intuição de que existem seres supremos, os deuses. E surgiram as religiões, ó. Porque o que acontece com a intuição ou com a ideia inata é que o inatismo ele não é exato, tá? Ó. É inato, você pode até escrever aí, ó. É inato, mas não é exato. É inato, mas não é exato. Não é exato. É inato porque está em cada ser humano, em cada tribo, em cada povo. Sozinho as pessoas chegam à ideia de que existe um ser superior, mas não é exato. Por não ser exato, o que acontece? Vamos imaginar aqui. Por não ser exato, você tem um pessoal lá na Ásia, você tem um pessoal na Europa, você tem um pessoal na África, outro pessoal aqui na América, outro pessoal no Oriente. É inato. Existem seres superiores aí, a gente chama ele de deuses.
Mas o que fazem as religiões? Cada povo, com a sua própria ideia inata sobre Deus, vai ter o que a gente chama de panteão, ó. Panteão. Cada povo tem o seu próprio panteão. O que é um panteão? É a quantidade de deuses que eles acreditam. Isso é um panteão. Cada povo tem uma ideia diferente sobre Deus. É inato, mas é inexato. Você tentar imaginar que o Deus da Europa, os deuses da Europa, são os mesmos deuses da América, os mesmos deuses do Oriente, os mesmos deuses da África ou da Ásia, isso aí é errado, tá bem? Não é não. Não é. A noção religiosa, ela vai criar teologias diferentes. Não são os mesmos deuses, tá bem? São deuses diferentes, são panteões diferentes. A religião foi criando uma história sobre os deuses. A história, aí está aí no livro de vocês, a história de Deus, ou a historicidade. Historicidade significa que os povos foram registrando na caverna, registrando nas pirâmides, registrando nos obeliscos, registrando nos livros. Os povos foram registrando a sua experiência religiosa, a crença na existência dos deuses. Os povos foram registrando isso. Por isso que hoje a gente conhece melhor os deuses do Egito, os deuses da Babilônia, os deuses da África, os deuses da Ásia Antiga. Por isso que a gente conhece, porque as pessoas foram tendo experiências religiosas, registrando as experiências religiosas, e essas experiências chegaram até nós. Dentre os povos que têm a sua experiência religiosa, tem o povo da Bíblia. O povo da Bíblia. Quem é o povo da Bíblia? Começa com os hebreus, continua com a gente, que somos os cristãos. É o povo da Bíblia, Antigo e Novo Testamento. O que é a Bíblia? A Bíblia é um registro histórico das experiências que os profetas tiveram com Deus e que os apóstolos tiveram com Deus também. É um livro de experiências. Abraão teve experiências com Deus, Moisés teve experiência com Deus. A diferença é que um está vivendo pelo menos 500 anos de separado do outro. Os dois são muito distantes. Abraão está numa ponta e Moisés está na outra. Abraão está em Canaã e Moisés está dentro do Egito. Essa separação geográfica, tá? Inclusive é uma matéria que vocês devem estudar também, ó, geografia bíblica. Bom, essa separação geográfica e esses 500 anos influencia na teologia? Vocês acham que Abraão, ele acredita em Deus da mesma maneira que Moisés? Não. Sabe por que não? Você pode falar, mas não é o mesmo Deus? É o mesmo Deus, mas os dois estão separados. Esse cara está vivendo aqui em 1950 a.C. e esse aqui está vivendo em 1500 a.C. Estão separados aí por mais de 400 anos. Esse daqui sai de Babilônia e vive em Canaã. Esse aqui vive no Egito. O que Abraão aprendeu em Babilônia e depois em Canaã não é o mesmo que Moisés aprendeu no Egito. Os deuses de Canaã não são os mesmos deuses do Egito. O panteão dos babilônios não é o mesmo panteão que o panteão dos egípcios. É diferente. E as teologias são diferentes. A maneira que Deus se revelou para Abraão não é a mesma maneira que ele se revelou para Moisés. Deus foi lá na Caldeia, lá na Babilônia, e disse para Abraão: sai da tua terra e da tua parentela para a terra que eu te mostrarei. Agora, Moisés não, Deus foi lá no monte, pegou Moisés numa sarça ardente e mandou ele tirar as sandálias dos pés. Experiências diferentes, experiências muito distantes. O que vai acontecer então? Você tem que fazer essa linha, reconstruir essa linha, ó. Você tem que reconstruir esse tempo que passou. Essa é a função do teólogo. Bom, o teólogo faz isso. O teólogo vai reconstruir o tempo entre Abraão e Moisés. E vai compreender que Abraão chamava Deus de
Elion. É assim que Abraão chamava Deus, El Elion. O que é El? Deus Altíssimo. Abraão nunca chamou Deus de Jeová, nunca. Deus não disse para Abraão: eu sou Yahvé, eu sou o que sou. Ele não se revelou por esse nome. Abraão também chamava Deus de Jeová Jireh, o Senhor proverá. Não é que ele usava a palavra Jeová, ele só usava a palavra o Senhor proverá. Ele chamava Deus de Deus da provisão. Deus da provisão. Moisés não chamava Deus de provisão, não chamava. Moisés chamava Deus de Yahvé, que se traduz por Senhor. A teologia vai ajudar você a fazer essa reconstrução histórica aqui. Existe uma história de Deus, só que é uma história, irmãos e irmãs, que está misturada com uma história humana comum. Não é uma história exclusiva de Deus, sem mistura com os povos. É Deus com Abraão babilônio, é Deus com Moisés egípcio, é Deus com Daniel Babilônia, é Deus com Ezequiel israelita. Então é Deus na sociedade dos homens. Essa mistura da sociedade com os homens é da onde vai sair a nossa teologia. Bom, teologia, a fé que você tem em Jesus hoje. Você acha que você acredita em Jesus do mesmo jeito que Pedro lá na Palestina de 2000 anos atrás? Não, você crê num Jesus brasileiro. O teu Jesus é brasileiro. Você acredita que o fato de você pertencer ao Brasil modifica a sua teologia? Se você fosse um americano, você não acreditaria em Deus da mesma maneira que você acredita porque você mora no Brasil? O seu Deus é brasileiro? Seu Deus é brasileiro, seu Deus é paulistano, seu Deus é metalúrgico, seu Deus é padeiro, seu Deus é pentecostal. Você acha que o Deus de Pedro é pentecostal, padeiro, metalúrgico, que anda de ônibus com você? Não. Olha só, os 2000 anos que passaram entre nós e Pedro mexeu na teologia. Mexeu na teologia. Você acredita em Deus dentro de um molde, dentro de uma forma. Tá bom? É uma forma. O que vai fazer a teologia para ajudar você? Ela vai te ajudar a reconstruir o caminho de volta. Escuta, o Deus bíblico é assim. O Deus bíblico é Jesus, né? Jesus usando uma roupa comprida que nós aqui não usamos. Qualquer um de nós que tem a utilizar uma roupa de Jesus hoje só na peça de teatro, tá bem? Na peça de teatro o homem gosta que ele usa vestido, está liberado na peça de teatro. Mas se ele não for no teatro, ele andar aqui, ó, agora você é um cristão que eu vou andar com a veste de Jesus, o pastor já vai chamar e falar: irmão, rapa a barba, sabe? Não usa cabelo comprido, tira essa roupa de beduíno, rapaz, coloca lá uma camiseta, sabe? Bem de calça jeans. A cultura influenciou no Jesus que a gente crê. E a teologia vai me ajudar a fazer o caminho de volta, para encontrar o Jesus bíblico. Bom, vamos lá, vou fazer uma pausa.